professor Ezequiel. Vou estar trabalhando com vocês aí um conteúdo sobre lógica matemática, tabela verdade, tá bom? Primeiro passo, vamos trabalhar aí com a parte da lógica, e em seguida eu vou trabalhar conectivos e começar a estruturar a tabela verdade. Os professores podem se basear nessa apostila que eu enviei para vocês por e-mail. Eu peço que prestem atenção. Vou tentar ser cauteloso, vou gravar vídeos breves e dar continuidade aos vídeos para que você possa pegar devagar esse raciocínio, beleza? Não é tão simples, mas também não é tão complicado, beleza? Só precisa prestar um pouquinho de atenção. Vamos iniciar trabalhando, falando sobre a lógica. Como assim a lógica? Vamos começar a raciocinar um pouquinho aí, tá bom? Então vamos começar lendo a nossa apostila aí, você pode acompanhar comigo, né? Aula 1, lógica matemática, proposição e tabela verdade. A lógica se dedica ao estudo dos conceitos de prova e verdade, dos objetivos da lógica, determinar se a argumentação utilizada por alguém para se chegar a uma certa conclusão é válida ou não. De acordo com isso daqui, já adianto para você que nós vamos trabalhar com um argumento e eu preciso verificar se essa minha argumentação ela é verdadeira ou ela é falsa. Só vou ter dois tipos de resultados lógicos, que são esses, verdadeiro ou falso, beleza? O que é um argumento? O argumento é o conjunto de enunciados, dos quais um é a conclusão e as demais são premissas. Presta atenção nesses dois nomes. Eu vou trabalhar com as premissas e das premissas nós vamos chegar a uma conclusão. Exemplo, todo homem é mortal. Todo homem é mortal é uma premissa, é uma frase afirmativa, né? Eu vou julgar essa frase se ela é verdadeira ou falsa, né? Todo homem é mortal. E aí? É verdade, todo homem é mortal. Qual é a conclusão que vamos chegar dessa premissa? Se todo homem é mortal quer dizer que ninguém vive para sempre, que todo homem irá morrer, né? São algumas conclusões que podemos chegar de acordo com essa premissa, né? E assim eu vou trabalhar com muitas premissas nessa primeira parte da nossa aula, e dessas premissas você precisa dar uma conclusão. Quando eu estiver dando a sua aula, eu preciso que você dê exemplos. Por exemplo, João é homem, ou outra premissa. Pergunta para os alunos se essa premissa é verdadeira ou falsa. Começa a colocar isso para raciocinar, beleza? Ele precisa raciocinar se essa premissa é verdadeira ou falsa, né? Por exemplo, João é homem, se você perguntar no sentido sexo masculino ou sexo feminino, o cara ou nasce homem ou nasce mulher, beleza? João é homem. Aí essa premissa com certeza ela é verdadeira. Agora quando você pergunta no intuito João é homem, da opção sexual, aí nós podemos chegar a um outro resultado. Mas no que eu estou pedindo aqui, João é homem, beleza? Sexo masculino, nasceu, né? João é homem, beleza? Tem dois tipos de argumentos, chamado argumento dedutivo e o argumento indutivo. Vou explicar devagar os dois para vocês, beleza? O argumento dedutivo, a especificação dele diz assim, é validar quando suas premissas, se verdadeiras, a conclusão é verdadeira. Então olha só, quando eu te der uma premissa verdadeira, obviamente a conclusão será também verdadeira. Um exemplo que eu dou para vocês aqui, está aí na sua apostila, olha aí. Exemplo 1. João ama Maria. Isso é uma premissa e uma premissa verdadeira, né? Para você pensar em uma frase que realmente é verdadeira, beleza? Qual a conclusão que eu posso chegar de acordo com essa premissa? Eu posso chegar na conclusão que Maria é amada por João. Aí vai dar uma conclusão verdadeira, né? Muitos podem pensar na conclusão e colocar a conclusão como Maria ama João. Só que aí vai me dar dois resultados lógicos, ou pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Por quê? Na frase da minha premissa, João ama Maria, pode-se dizer que Maria ama João ou Maria não ama João, beleza? Como assim? Existem amores que não são correspondidos, na verdade. Se todo amor fosse correspondido, ficaria fácil trabalhar. Porém, tem muito amor que também não é correspondido. Essa lógica que você usa
para chegar aqui. Então, se eu colocar Maria ama João, eu estou colocando outra premissa. Aí eu chegaria aqui, Maria e João se amam, né? Na conclusão. Então, para eu chegar à conclusão correta da premissa João ama Maria, é que Maria é amada por João. É a única verdade que eu consigo tirar dessa premissa, beleza? Esse foi o argumento dedutivo. Eu tenho também o argumento indutivo, aquele que vai induzir a algo, você vai induzir aquela frase, a pessoa vai acabar caindo nessa indução. Como assim? Olha só o exemplo que eu dei para vocês aí, ó. Céu nublado, terra molhada. Então estou te dando aí duas premissas, beleza? Qual é a conclusão que você chegaria aí? Bom, céu nublado, verdadeiro. Terra molhada, verdadeiro. Então eu quero chegar a uma conclusão. Olha que legal. Choveu? Talvez. Pode ter chovido como não pode. Por exemplo, o único motivo da terra estar molhada e o céu estando nublado é a chuva? Não. Pode ter passado um caminhão-pipa ali, água na terra, tal, essas coisas. A mãe pode ter ligado a mangueira e molhado frente à casa, né? Então, o céu nublado e a terra molhada não quer dizer necessariamente que choveu. Então, ele pode chegar a uma outra conclusão, tá bom? Mas pode ter chovido? Pode também. Então, nesse tipo de premissa aqui, né, indutivo, ele fala assim, ó, a verdade das premissas não é suficiente para assegurar a verdade da conclusão. Então, pode ser verdade ou pode não ser verdade. Então, no caso, eu tenho duas respostas, tá bom? Então, choveu pode ser verdadeiro ou falso. Vamos descer um pouquinho mais a apostila, vamos deixar a proposição para daqui a pouco. Vamos falar sobre o princípio do terceiro excluído e o princípio da não contradição. O que seria o princípio do terceiro excluído? De acordo com esse princípio, uma proposição poderá assumir dois valores lógicos, já falei, verdadeiro ou falso, dependendo do contexto analisado. Por exemplo, hoje é sábado. Isso é uma premissa, né? Não preciso chegar à conclusão aqui no princípio do terceiro excluído, aquele negócio de premissa e conclusão ficou nas partes acima, aquilo ali é só para você começar a desenvolver um raciocínio lógico, tá bom? Aqui eu já vou chamar de proposição, né? Essa proposição, hoje é sábado, ela é verdadeira ou falsa. Como assim? Em que situação seria verdadeiro essa minha proposição? Qual? Se nós estivermos no sábado, hoje é sábado, então estaria correto, seria verdadeiro. Agora, se for qualquer outro dia da semana, isso daí será falso, beleza? Então, assim, eu estou te dando uma proposição que ela pode ser tanto verdadeira, tanto falsa. Aí tem dois resultados lógicos, dependendo, né, dependendo aí do que vocês for trabalhar e da sua análise. Tem que analisar, beleza? Outro exemplo aqui, ó, fulano é cego, mas vê. E aí? Pode ser verdadeiro ou não. Por exemplo, tem pessoas que não enxergam nada com os olhos, mas com o tato conseguem visualizar tudo, né? Enxergam até mais do que nós que temos a visão bem perfeita, né? E também tem aquele que tem a visão perfeita, mas não enxerga nada. Por exemplo, o pior cego é aquele que não enxerga, né? Eu cito até um exemplo, o próprio Corvo, por exemplo, né? Ele é o último a enxergar, está bem ali na sua frente, porém ele não quer enxergar. Então, nesse princípio do terceiro excluído, você tem uma verdade, né? Mas essa verdade pode se tornar falsidade, ou a falsidade pode se tornar verdade, dependendo do seu contexto, tá bom? Beleza? O princípio da não contradição. De acordo com esse princípio, uma proposição só poderá assumir um único valor lógico. Beleza, ou eu vou ter verdadeiro ou eu vou ter falso. Um exemplo aí, ó, 2 é maior que 5. Não, 2 não é maior que 5, então é falso, beleza? Então ele não é verdadeiro, ele é falso. A cadeira é totalmente vermelha, aí você vai analisar a cadeira. Se a cadeira for, por exemplo, se a cadeira não for vermelha totalmente, tiver alguma parte branca, alguma parte amarela, preta, é falso.
só vai ser verdadeiro se a cadeira for totalmente vermelha, tá? Então esses princípios nós temos que ter um pouquinho de cuidado. Bom, próxima aula eu vou estar falando sobre proposições, iniciando a tabela verdade. Porém, antes eu preciso trabalhar todos os conectivos, tá bom? Então até mais.